Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Assertiva Conecta. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre segurança da informação e hoje nós convidamos o Dr. Leandro Miranda, um dos criadores da LGPD, para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E antes de mais nada, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Confere aí! Bom, meu nome é Leandro Alvarenga Miranda, eu sou advogado, especialista em proteção de dados. Trabalho com a LGPD no Congresso desde 2010, quando o grande projeto apareceu. E ainda tem muito para se discutir. Por exemplo, essa semana eu estava no Congresso Nacional discutindo que nós vamos incluir na Constituição Federal a proteção de dados como um direito e garantia fundamental do cidadão. Então nós estamos alterando a Constituição do Brasil para reconhecer esse direito que é tão importante e é diferente da privacidade. Todo mundo confunde privacidade com proteção de dados, e são coisas diferentes. Na verdade, a privacidade é a esfera íntima do indivíduo, né, para o seu desenvolvimento, e a proteção de dados são as regras para a utilização de dados. O pessoal acha que proteção de dados é não usar os dados, não é isso. A proteção de dados é vamos usar os dados mediante algumas regras, de maneira consciente, para que proteja a privacidade. Ou seja, é regulamentar, né, e colocar isso um pouco mais no poder dos titulares, né? É exatamente isso. Assim, havia uma impressão social, vamos dizer assim, que ninguém era dono dos dados. Muitas empresas, inclusive, contabilizam os dados que ela tem como patrimônio. Só que os dados não são das empresas, são das pessoas. As empresas têm a posse deles para utilizá-los e podem fazê-los, mas sempre respeitando de quem os dados são de propriedade, que é do titular, do consumidor, da pessoa que aqueles dados se referem. Leandro, você então, como a gente comentou no começo, participou, né, da construção da lei, nesses longos 8 anos, né? E como que foi esse processo para você? Quais foram as maiores barreiras que vocês enfrentaram? É muito mais fácil quando você fala de qualquer tipo de lei, você trazer para a proteção das pessoas, né? Então você esquece um pouco as consequências disso e traz para as pessoas. Então é um discurso muito mais bonito você falar que vai proteger o consumidor, que você vai proteger a pessoa física. Por quê? Porque todo mundo é consumidor, todo mundo é pessoa física. Só que as pessoas... foi um trabalho muito incessante de convencimento. Primeiro, que a Lei Geral de Proteção de Dados não é uma lei de consumo. Ela vai tratar em relações de consumo também. Mas ela é uma lei que, na verdade, trata de todos os tipos de dados pessoais. Dados políticos, dados religiosos, dados médicos, né, dados sindicais. Então é uma situação muito mais ampla. E durante toda a discussão, existiam algumas camadas da sociedade que só falavam de consumidor, que só falavam e começaram a tratar a lei como se fosse o Código de Defesa do Consumidor. Então tiveram vários momentos que eu tive que parar, olha pessoal, vamos parar com isso. A lei ela é uma lei de dados pessoais que vai haver momentos que são de consumo, mas vai haver muitos outros momentos que não são em relação de consumo. Então trazer essa consciência acho que foi uma das maiores dificuldades. Então o que nós queríamos era trazer uma regulação equilibrada, economicamente, para que as pessoas sejam o mais protegidas possível e que seus dados sejam resguardados, mas que não impedisse o desenvolvimento tecnológico, econômico, que inevitavelmente passa pela economia dos dados. Os dados hoje são um grande fomento da tecnologia, um grande fomento da economia. Então não há como se falar em evolução econômica, evolução tecnológica, sem falar na utilização de dados. Então buscar esse equilíbrio foi a maior dificuldade que nós tivemos nesse processo aí, para convencer a importância disso e criar regras equilibradas. A gente tem falado muito sobre segurança da informação, né? Porque segurança de dados e informação tem uma certa conexão. Como que você vê a relação da LGPD com a segurança da informação? Indubitavelmente, a segurança da informação está inserida nesse contexto de proteção de dados. A proteção de dados ela é muito mais do que só proteger os dados de maneira de não acessá-los. Mas quando o dado está sendo acessado, ainda que de maneira lícita, com a finalidade legítima, com uma base legal, seja com consentimento ou não, ele tem que ser protegido dentro da empresa. E a segurança da informação dentro da empresa ou das pessoas que vão trabalhar com dados, que não se aplica só à empresa, ela se aplica a pessoas físicas também, quando se trata de dados para fins lucrativos. A segurança da informação ela tem um papel fundamental de proteger isso, manter o dado íntegro para que ele não seja corrompido e apagado indevidamente, manter o dado inacessível para quem não deveria acessá-lo e acessível, por exemplo, para a própria empresa e para o titular e que os dados sejam confiáveis. Então esses são os 3 pilares que vão nortear. E a segurança da informação ela traz como o mecanismo ou modo de se garantir a integridade da informação.
Nós temos que pensar numa coisa que se chama, que é o Privacy by Design. É a privacidade e a proteção de dados estando inserida dentro do projeto de criação com dados. Então, desde o começo, você vai pensar na utilização do dado pessoal com a proteção de segurança da informação, que mecanismos que eu vou usar para proteger aquele dado e garantir uma efetiva proteção de dados pessoais. A LGPD ela traz a segurança da informação como um requisito fundamental para garantir a efetiva proteção. Ela é necessária. Muitas empresas não se preocupavam com isso, não se preocupavam com acessos indevidos, não faziam gestão de usuários dentro do sistema, então todos os funcionários aí acabavam acessando dados que não deveriam, e aí traziam vários problemas, como os famosos vazamentos de dados, né? Nós não gostamos de usar essa palavra, mas é o termo mais comum. Na verdade, nós falamos de incidentes de proteção de dados. É mais do que uma questão de imagem, agora é uma questão de seguir a lei, né? Exatamente. Você ser atacado, sofrer esse tipo de ataque de hacker, por exemplo, ou ser fraudado, isso já é uma questão muito mais da empresa se prevenir. E aí, o que ela fez para se prevenir quanto a isso, né? Mas não é só isso não, assim, porque nós temos aí, sempre que nós pensamos em vazamento de dados, nós pensamos em a empresa, um hacker, um malvado, vir de fora para entrar na empresa. Sim. Mas muitas vezes os vazamentos são internos. 80% dos problemas mundiais com dados dentro das empresas são causados por funcionários. Por exemplo, um funcionário que muda de área e não tem as suas permissões dentro do sistema alterada, um funcionário que tem acesso a documentos que ele não deveria e acaba levando para concorrentes ou para terceiros. A maior parte são erros de procedimentos internos das empresas mesmo. De forma geral, a própria lei já fala sobre proteção de dados e traz, né, algumas normas que precisam ser seguidas. E dentro disso tem uma nova figura que surgiu e que é o DPO. O que é o papel do Data Protection Officer e toda empresa tem que ter? Como é que funciona esse papel? A lei brasileira ela não trouxe o nome de DPO diretamente, ela trouxe o nome de encarregado, mas é a mesma figura, o encarregado de proteção de dados e o DPO. Esse profissional, ele é um profissional que ele serve como um fiscalizador interno da empresa. Ele é o orientador. O primeiro papel dele é mostrar para a empresa e verificar se a empresa está seguindo a lei e se ela efetivamente está cumprindo as diretrizes, regulamentos. Então ele é um profissional interno, mas voltado para dados pessoais exclusivamente. O segundo papel dele é atender os titulares. Então todo consumidor, pessoa física, que tiver interesse em saber o que a empresa faz com os dados, ela tem direito de ter acesso a essa pessoa ou a equipe dessa pessoa. Seria a equipe do DPO que iria fornecer esses dados. Um outro papel importante também, que a agência reguladora, ele vai ser a ponte de contato entre a empresa e a agência reguladora em eventuais fiscalizações, eventuais situações que requeram que o poder público entre em contato com a empresa relativa a dados pessoais. Na lei brasileira, no texto inicial originário, dizia que todas as empresas deveriam ter o DPO ou encarregado, mas isso foi um equívoco do primeiro texto. Quando nós fizemos a alteração da lei, nós conseguimos sanar esse equívoco e a autoridade reguladora ela vai ter o poder de dizer quem vai ter que ter ou quem não vai ter que ter. Porque é óbvio que uma pequena empresa não tem que ter necessidade de ter um DPO, mesmo porque essa pessoa não precisa ser um funcionário da empresa, não precisa ser uma pessoa física alocada lá dentro. Hoje, a lei ela permite que você contrate empresas especializadas para que façam esse papel de DPO. E mais importante, na Europa, por exemplo, existem 3 situações que o DPO é obrigatório e situações que eles são dispensáveis. Por exemplo, em casos da empresa trabalhar com dados sensíveis, são aqueles dados que têm o poder de afetar as pessoas, a empresa é obrigada a ter o DPO. As empresas que trabalham com classificação de perfis de consumidores são obrigadas a ter um DPO. As empresas que trabalham com dados massificados, bancos de dados, grandes magazines. Eu acredito que no Brasil, apesar de não ter a regulamentação ainda, que nós não vamos fugir muito disso. Então, toda empresa que trabalhar com uma grande quantidade de dados pessoais da população vai ser obrigada a ter um DPO para ser orientada e garantir que os titulares tenham seus direitos atendidos. Legal. Então ele pode ser não só uma pessoa, mas talvez uma empresa terceira, talvez uma equipe, né, dentro da empresa. Exatamente. Normalmente as grandes empresas elas não têm um DPO, né? Por exemplo, existem corporações que têm um DPO mundial. Em cada país ela tem um DPO local, né, que eles chamam, e dentro das regiões do país, dependendo do tamanho do país, ele tem os coordenadores que são DPOs das cidades ou das regiões, micro-regiões. Por quê? Porque você precisa ter um representante global para unificar todos os entendimentos, imagine-se.
quantas leis são diferentes, tudo, e você precisa ter um reconhecimento local. Quando começou a vigência da GDPR, muitas empresas foram multadas porque elas não tinham se adequado ainda. E aí a gente tem aqui no Brasil aquela coisa de deixar para depois, né? E tem duas vertentes. Uma das empresas que se preocupam, né? A Assertiva já tem se preocupado muito com isso. Então tem as empresas que se preocupam e querem realmente mudar o mercado, sem precisar necessariamente de uma lei, de alguém te fiscalizando o tempo todo, né? E tem as empresas também que ficam em dúvida sobre como fazer todo esse processo, né? Na Europa, assim que a lei entrou em vigor, muitas empresas não estavam bem preparadas. E até hoje, com mais de um ano de vigência da lei, tem muitas empresas que estão em processo de adequação. O importante é que as empresas entendam que esse é um caminho sem volta. Porque vão acontecer duas segregações no mercado. O próprio mercado ele vai deixar de trabalhar com empresas que não se preocupam com a proteção de dados. Por quê? Porque eles não vão querer atrair para si a multa. Sim. E se você tem um fornecedor que ele não está adequado, você pode ser condenado por essa utilização a partir do momento que você usa esses dados desse consumidor, desse fornecedor. Então esse é o primeiro, que é o mercado regulando. E ninguém quer tomar uma multa que pode chegar até 50 milhões de reais. Então as empresas, independente do tamanho, ela tem que tentar procurar formas de se adequar. Se ela não pode contratar uma assessoria muito especializada, às vezes ela se reúne 4, 5 empresas pequenas, contrate uma assessoria para que possa dar orientações gerais para ela, faça uma consultoria para ela. Tem aparecido agora no mercado, todo mundo está virando especialista em proteção de dados. Né? Todo mundo faz um cursinho de uma semana e acha que pode adequar uma empresa. E não que não possa, não que a pessoa não possa se dedicar, claro que se pode, mas a vivência com a proteção de dados é muito diferente da teoria que você aprende num curso. Eles estão colocando essa cultura na base da força, né, do enforcement. Olha, ou você se adequa ou você vai tomar uma multa de 50 milhões. Só que tem que o governo e a sociedade tem que se ajudar. E o melhor mecanismo de se ajudar é quando a autoridade sair do papel, ela se ter um papel educativo para mostrar que somente quem não efetivamente insistir em não cumprir, aí sim ser penalizado. Mas que ela tem um papel de advertir, orientar as empresas no primeiro momento. Todas as empresas de todos os segmentos, de todos os portos precisam se adequar o quanto antes, né? E muitas vezes uma consultoria, uma empresa que preste esse serviço já pode ser uma ajuda, né, nesse sentido. Não, é importantíssimo. Nós temos que lembrar que é uma consultoria que mistura tecnologia e direito. Né? Então, efetivamente, você precisa ter um apoio tecnológico de uma TI que conheça para ajudar nos processos, mas tem que ter sempre um advogado, alguém, porque não adianta, é interpretação de lei. Né? Então vai precisar de um apoio jurídico nesse aspecto. E é muito importante que faça o quanto antes, dê o start nisso o quanto antes. Eu brinco, né? O tempo urge. Agosto de 2020 está aí. Sinceramente, por todas as movimentações que eu vejo no Congresso, eu não acredito que essa lei vai ser prorrogada. Tá? Então, e aí nós temos que buscar a melhor adequação possível até a entrada em vigor da lei, que é em agosto de 2020. Perfeito. Muito obrigada pelo papo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom, esclareceu bastante coisa aqui, né? A gente fez uma visão geral aqui sobre a lei. Obrigado a vocês e sempre contem comigo quando vocês precisarem. Obrigada, pessoal. Até a próxima.